Rádio Unaerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvinte da Rádio Unaerp. Seja bem-vindo. A partir de agora, você ouve Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, um projeto do curso de jornalismo da Unaerp, que registra fatos e trajetórias de profissionais que construíram a história da comunicação em Ribeirão Preto. Eu sou Yasmin Pellegrino e estão comigo Henrico Lima, Manuela Santana e Elisa Macedo. No audiovisual, Andrei Violante e Pedro Casseb. Na coordenação, o professor Gil Santiago. E você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Unaerp, Facebook do Jornalismo Unaerp e Facebook da Rádio Unaerp. Já no YouTube, nos seguintes canais, Jornalismo Unaerp e Rádio Unaerp. Na Twitch e no site radionaerp.com.br. E para apresentar o nosso convidado de hoje, Elisa Macedo. Boa noite, pessoal. O convidado de hoje é René Abad, com uma longa trajetória na rádio e na comunicação. Ele iniciou sua carreira aos 16 anos, em 1978. Ao longo dos anos, assumiu cargos importantes como coordenador artístico e diretor comercial das emissoras, sendo responsável por inovações marcantes. Vindo de uma família ligada à produção de áudio e jingles, construiu uma carreira marcada pela criatividade, pioneirismo e forte ligação com a rádio e o esporte. Agradecemos a sua presença, René, e o tempo que você separou para nos atender e compartilhar seus relatos e memórias para o projeto. Você é a história viva da trajetória da comunicação em Ribeirão Preto. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço a vocês, agradeço a todos aqueles que me deram oportunidade nesse tempo todo que eu fiz rádio. Fiz com muito prazer, fiz com muita alegria. Eu tenho um orgulho muito grande de ter sido repórter. E eu comecei como repórter esportivo e depois eu fui evoluindo dentro da comunicação e fiz muita coisa, mas tudo, nada sozinho, tudo com equipe. Isso que é o grande segredo, né? Eu acho que, eu costumo dizer que a gente só teve sucesso no que a gente fez porque tudo era muito democrático, isso tudo muito era aberto. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era diretor artístico na época chamava O Diário Rádio e Televisão Limitada. Porque nos anos 80 começaram as concessões de TV, começaram a abrir as concessões de TV, que foi, inclusive, quando surgiu a concessão da IPTV, por exemplo. Muito bem. Então, o que acontecia quando eu fui diretor artístico? Às quintas-feiras, no horário da Voz do Brasil, das 7 às 8 da noite, eu reunia todos os locutores e nós decidíamos democraticamente quais eram as músicas que nós íamos começar a trabalhar. Entendeu? E nós criamos ali o Top 14. São 40 músicas que sempre tocavam as 40 junto com os flashbacks. Então, era uma estratégia de programação que nós criamos em equipe, entendeu? Para dar um exemplo para vocês que o trabalho é sempre em equipe. E aí eu vou começar aqui a discorrer não só aquilo onde eu trabalhei, sobre a minha carreira, que não é muito legal ficar falando de mim mesmo, entendeu? Mas vamos falar do próprio rádio, o rádio de hoje, o rádio daquela época, o que mudou. A gente vai abordar e eu peguei um período onde houve muita transformação. Sim. Houve muita transformação. E vamos falar isso aqui. Sim, com vamos certeza. mesmo. Vamos. Bom, René, para começar, conta pra gente como despertou o seu interesse nessa área do rádio. Bom, eu já vim de uma família muito radiofônica, entendeu? O meu pai, juntamente com um irmão, que por pai de pai, um meio-irmão, eles eram donos, como os meus sobrinhos são donos até hoje, da Dexon Studio. O que é a Dexon Studio? É o primeiro estúdio a fazer jingles. Muita gente pode não saber. Aí, querido, tudo bem? Muita gente pode não saber o que é um jingle, entendeu? Aquelas musiquinhas, e muitas delas... vou dar um exemplo para vocês, se é que eu posso aqui. Por exemplo, né?
Sonrisal, sonrisal, é gostoso e não faz mal e tal. Então, esses tipos de musiquinhas, como tinha uma da VASP, por exemplo, eu lembro muito bem, que ficou muito famosa, né? Sim. Era mais ou menos assim, quer ver? Atenção, dirija-se ao portão, embarque neste avião. Então, essas musiquinhas, eu, inclusive, o Gil Santiago, que acabou de chegar aqui, tudo bem, Gil? Eu fiz a letra e acabei, sem querer, fazendo a melodia também de uma música que ficou muito famosa aqui em Ribeirão Preto na época, que era um jingle de final de ano, entendeu? E como é que eu fiz essa letra? Eu estava vindo de uma corrida de Fórmula 1 que acontecia no Rio de Janeiro na época, né? Então, eu estava vindo de carro na Dutra e, às vezes, eu parava e escrevia alguma coisa e tal, e fui escrevendo uma música que ficou interessante e tal, né? Ela falava mais ou menos assim: eu vim por essa estrada em busca de um caminho, buscar a liberdade, pois vivo tão sozinho, em busca de um momento, de um som que satisfaz. Diário FM, meu novo tempo começou. Diário FM, meu novo som, é o novo som, é emoção. Essa música ficou famosa, como tinha um comercial, o Gil deve se lembrar disso, que ficou muito famoso, feito na Clube, que era um jingle do Lanches Mau Mau, né? Que a letra falava: leve a sua namorada para comer lá no Mau Mau. Que é o que eu imagino que o pessoal fazia. Mas, enfim, ficou famoso. Então, a minha família, que o Gil conhece bem, o Du, o Ricardo, que hoje são gestores da Dexon, então eu já vim mais ou menos disso, Sim. entendeu? Agora, quem me introduziu em tudo foi a minha mãe. A minha mãe cantava, a minha mãe era muito alegre, a minha mãe era muito extrovertida. E eu era guardinha na prefeitura. Então, eu já vivia nesse meio de jornalistas. Por exemplo, na prefeitura tinha um assessor de imprensa chamado João Albano. O Gil acho que não conheceu o João Albano, conheceu? Um cara fantástico, entendeu? E você tinha jornalistas, como tem hoje também, né? Mas gente, assim, de peso, gente famosa. Eu convivi muito com esse pessoal. Então, eu acabei sendo convidado pelo Gervásio Matos, que o Gil conhece, que é um sujeito extraordinário, que depois ele acabou seguindo mais pelo ramo da publicidade. O Gervásio trabalhava numa agência do meu irmão. Ele me convidou, eu tinha, acho que 16 anos, para ser repórter, e eu fui na hora, de um programa chamado Esporte Sambão, que era um programa de esporte amador. Eu fui, me dei muito bem, depois o Magrini me chamou, e tem um episódio nesse negócio todo. O Magrini, o Antônio Magrini, o que você está rindo, Gil? Você está magro, você está na canetinha, né? Não. Aí eu segui, por que não? Eu estou precisando, mas não estou ainda não, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Mas é o seguinte, aí o Antônio Magrini me chamou, trocou o meu nome, me deu um nome bonito, né? Reinaldo Solera, eu chamava. Mentira. Isso aí eu fui trabalhar de fazer reportagem policial, geral e tal. Sim. E aí teve um episódio que é o seguinte, o presidente da República era o João Batista de Figueiredo. E o ministro que acompanhou ele nessa viagem a Ribeirão Preto chamava Jair Soares. E aí eles avisaram os repórteres: Pirralho, é o seguinte, ó, ele não vai dar entrevista, hein? E vocês não vêm, não. Mas era tudo diferente do que é hoje. Hoje você pega um celular e você entra em qualquer emissora de rádio. Não era assim. A gente tinha que ter uma maleta, Sim, tinha que ter uma linha. Senhora, você tinha que ter disponibilizado na época pela CETEP, que era a Companhia Telefônica de Ribeirão. Você tinha que ter uma chave híbrida lá na rádio para você entrar e tudo mais. Era desse modelo. Era mais complexo. Hoje não, hoje você pega o celular, você resolve tudo. Ah, mas o que o Renê fez? Quando ele subiu a rampa do Palácio, a escada do Palácio Rio Branco, eu voei nele. Comi o microfone, entrevistei tudo. Fui parar no Camburão, né? Mas eu levei muita sorte, como graças a Deus eu sempre tive na vida. Eu fui para o quartel, cheguei lá, quem que me recepcionou, me tratou bem, me deu almoço, jantar. Até enquanto o presidente esteve em Ribeirão, depois teve uma almoço recreativa, fiquei de fora, né? Porque eu tinha aprontado essa. Aí é o seguinte, foi o Erotildes. Quem era o Erotildes? Erotildes era um cozinheiro, um policial, que ele era chefe do escoteiro. Eu fui escoteiro. Cheguei lá, quem que me recepcionou? Ele. Então, no lugar de eu ir para o Chilindró, eu fui ali para uma antessala, fiquei lá o tempo inteiro, ele me alimentou bem, tudo, já me conhecia.
Eu tive sorte, né? Nossa Senhora! Precisa ter, um viu, gente? pouco, né? Precisa ter, viu? Não é só estudar, não. Precisa ter. Tem que ter Tem sorte. que ter sorte. Vocês não tiveram. Vocês já tiveram o Gil como coordenador, já não é um bom começo, né? Fala aí, Gil. Não, eu estava dando risada ali, porque eu tive momentos com o Magrini memoráveis. Ele era Eu tive a fantástico. satisfação de trabalhar com o Magrini na Clube, né? Sei. Ele era repórter da Clube AM. Eu trabalhei com ele na cultura. Eu fazia FM à tarde e no período da manhã eu ajudava ali no jornalismo e ficava verdade, eu naquele me lembro momento disso. ali. É. E o Magrini era muito fora Eu vou te do, contar fora o do do Magrinho, que é normal. o seguinte. Ele cobria a política dos clubes. Sim. E um dia no comercial, estava tendo uma reunião do conselho, mas daquelas violentas mesmo, né? E a gente puxava fio nessa época, né? Eu, por exemplo, puxei fio até um dia na Globo, que a Globo foi a primeira rádio que tinha uma maleta da Motorola que a gente punha nas costas e a antena estava no Maracanã, na cobertura, estava na... Enfim, mas só, o resto não puxava fio. Então, o que aconteceu? O fio dele era marrom. E o concorrente dele, que era o Márcio Moraes, era branco. Ele passou e com o fio dele marrom e tal, tinha um branco lá no chão, ele foi até lá na sala, aí ele voltou e falou, gente, não mexe no meu fio branco, hein? Ele era o marrom. Cortaram o branco. Então ele era terrível. E ele era amigo do meu pai. Trabalhei um pouco com ele, foi uma grande experiência, aprendi muito com ele. Mas vamos lá. A próxima pergunta. Quem é que vai fazer? Pode passar. Então, ó, aproveitando que você contou toda a sua história, né? Não, tem muita coisa para contar aqui. sim, Não vai se mas livrar de mim, eu faço Entre as assim. emissoras. Você contou todo o seu início aí, uma linda história. Que eu comecei no esporte sambão e depois eu acabei Isso. indo para o futebol profissional também no AM. No Sim. AM. Por quê? Isso tudo que nós estamos falando no fim dos anos 70. O rádio AM bombava. Sim. O Gil lembra muito bem disso. O FM nada mais é o seguinte, era uma salinha dentro de uma rádio. Vou dar um exemplo para vocês. A Clube tinha o Palácio do Rádio, tudo. Tinha auditórios, que tinha programa de auditório, tudo. O que era a Clube FM? Era uma salinha lá num... No morro. Não. Era dentro ali, na antes TR7. de... Isso, na Barão do Amazonas. Era ali. Era uma salinha lá na discoteca ali, era assim. Era uma coisa ainda embrionária, o FM, né? Só que o FM cresceu por quê? Ele é de frequência modulada, ele tinha som de recepção, ele tinha qualidade. Enquanto que o AM chiava muito e tal, para vocês terem uma ideia, o jogador de futebol na época, o melhor em campo ganhava um motorrádio. Era o que você seria hoje... você deu um iPhone 17 para o jogador, entendeu? Entendi. Era tudo que eles O mais queriam. top. E era um rádio de sintonia fixa, né? Quem dava, você não podia, o dial era aquele ali e acabou. Era assim. Então, o rádio era muito importante, o rádio tinha uma audiência terrível, o AM. Agora, nós estamos passando uma transição que o AM está até acabando, né? Na frequência que ele estava, está acabando. Tá virando Então, aproveitando que você tá falando dessa transição do AM pro FM, a gente queria perguntar, porque você viveu intensamente, né, o rádio nos anos 80 e teve essa transição. Isso. Então, você acha que foi essa transição, ela foi uma segmentação ali da FM, ela contribuiu ou ela limitou a diversidade, a programação do rádio? São duas coisas completamente diferentes, entendeu? E públicos completamente diferentes. Aquele público que ouvia o rádio, eu vou te dar uma ideia, né? Como é que eu ia para a escola quando eu era moleque, entendeu? A minha mãe já ligava o rádio logo cedo, ligava na Clube AM, no 660 da AM. Bom, você tinha duas rádios muito fortes, que era a Clube e a que chamava PRA7, que foi a terceira emissora concessionada no Brasil, a PRA7, onde trabalhou, inclusive, o Moacir Franco, e tinha famosos programas de auditório, entendeu? Tinha o programa do Silveira Lima, por exemplo, que era famoso, do Vicente Seixas, que está aí até hoje e tudo mais, que pode contar para vocês. Eu participava também, lógico, né? Abelhudo do jeito que eu era, eu ia lá. Né? Eu ia lá, tinha o programa do Coraúcio Neto, e tinha outros programas, e o rádio AM era muito forte. Aí surgiu o FM. Foi tomando espaço, não tenha dúvida. Só que aí, o que aconteceu quando eu estava no FM? Eu já tinha noção, a minha equipe toda, de que quem ouvia nós
era o público mais jovem. Aquele público mais tradicional, como eu lá atrás, que me eduquei ouvindo rádio, que tinha uma sequência. Vou te dar uma ideia. Pra você ter uma ideia. Começava com o jornalismo de manhã, depois vinha um programa musical, depois vinha um programa que fiquei sabendo esses dias que existe até hoje, do Willis Mendes Ribeiro, que é um grande profissional. Acho que está com uns 80 e poucos anos o Willis, né? Um grande profissional, Chamava eu, ela, o horóscopo e a música, né? Era assim. A minha mãe até falava, já está no horóscopo e tal, vai dar banho e tal. Depois entrava o Balanga Beiço. O Balanga Beiço era um programa, era uma sátira de policial. Depois o jornalismo outra vez e tal. Aí eu já estava dentro da escola e assim, mas era isso na nossa cabeça. Já começou o Balanga Beiço, menino. Você tem que tomar banho, você tem que ir tal. Era assim, o rádio AM é que dava as cartas, tudo. Depois chegou a FM, uma nova proposta, e aí eu acho que é o grande lance da minha participação no rádio. Eu já entendia isso, que geração que era aquela. O Gil conhece bem quem eu ouvia, eu pegava os meus sobrinhos, o Du e o Ricardo, eu levava as músicas, porque era muito diferente do que é hoje. Você tinha os divulgadores, né? Uma música para chegar aqui, ela demorava um tempo. Primeiro distribuía, né, num LP que chamava Vitamina, que era um LP de uma música só. Geralmente eram 6 de um lado e 6 do outro. E tinha os compactos também. O que acontecia com esse LP de divulgação? O divulgador da gravadora ABC, ele saía para o interior entregando. Quer dizer, até ele entregar tudo em São Paulo, depois de entregar aqui em Ribeirão, demorava. Hoje não. Hoje você pega o celular, você pega a música na hora, Sim. seja ela onde estiver. É. Isso é a democracia da música que, quando nós introduzimos o sertanejo 24 horas em FM, o primeiro do Brasil, que foi a Conquista FM, eu já dizia isso. Eu falava, a música ela é universal. Ela não tem fronteira. Muita gente falava, mas você é louco, isso é coisa de caipira, isso é coisa lá de... toca sertanejo lá em Goiás, você é louco, não sei o quê, lá no interior de Minas e tal. Não, a música não tem fronteira. Não. Tanto é que ela ficou, acho que 17 anos em primeiro lugar, não é isso? Sim. Foi isso. Bom, que foi um grande lance. Isso é o que você chamou de segmentação. Segmentar a programação. Então, naquela época, nós tínhamos uma emissora lá que já estava tocando música clássica, que era Estúdio 92, não é isso? E tinha nós que tocávamos o sertanejo, a Diário tinha alguns rocks e tal, estava mais pro pop, a Clube também mais pro pop, era concorrente direto e tal. E era uma luta desgraçada para tirar som e tudo. Por exemplo, eu levei para a rádio um cara que você conhece bem, que é o Avilinha. Sim. Era o filho do Avilão, já falecido Avilão. E que o Avilão era um técnico de transmissor tudo e tal. E o filho, quando eu levei ele para Diário, ele só tinha... Vocês nem sabem o que é isso. Ele tinha um ferrinho para derreter estanho, né? Para fazer... Porque foi aí que começou pra consertar o circuito equipamentos, impresso. né? Nos circuitos, para emendar. Ele tinha uma chave de circuitos. fenda, ele tinha um alicate, tinha esse ferrinho de solda e nada mais. Falei, vem embora. E o Gil, não sei se sabe dessa história, lá nos anos 80, começou a acontecer a equalização do som. Então, existia um equalizador, um processador, que na verdade era um equalizador. Numa rádio tinha o SP100 e o outro SP90, que era um pouco inferior. E tinha chovido no rack e ninguém podia pôr a mão. E aquilo já estava até criando mofo ali dentro. Eu falei, Vilinha, vai mexer nesses módulos aí, vai enfiando a cara com um secador de cabelo e vai fazendo o que tem que fazer. E tirávamos um som, entendeu? Tirávamos um som. A gente tinha, como até hoje, a frequência 997 e a Clube 100,5, muito próximo, né? O som da Clube era bem melhor que o nosso. Aí nós fomos melhorando o nosso, por isso que nós ficamos em primeiro lugar um período, porque nós tínhamos qualidade em tudo, né? E tínhamos um concorrente muito profissional, um concorrente muito forte, que era a Clube, como é até hoje e tudo mais. É isso. Essa transição para sair de um rádio que era um rádio tradicional, mas era um rádio que não tinha qualidade de transmissão e nem na recepção, um rádio que chiava, para um rádio que tinha qualidade, um rádio que ainda não era digital. O digital começou a acontecer nos anos 90, Sim. entendeu? Que até nós tínhamos uma vinheta, você se lembra, que era digital som. Era isso. Que era uma coisa que eu gostava muito também. Aí o que eu fazia, por exemplo? Rádio é uma plástica, né? A gente tinha muita amizade com o Toninho, da Rádio Cultura, de Araraquara. E ele tinha muita coisa da Zino Ranger, nos Estados Unidos, que era uma FM, até hoje,
ela tem abrangência nacional, uma emissora top. Ah, o que o Renê fazia? O Renê chupava todas as vinhetas das Ilhas Brancas. Por exemplo, a parada da tarde, né? Number one, tal. Eu chupava da onde? A vinheta deles, né? Que ninguém saiba disso. Né? Como já prescreveu esse crime, hoje eu posso contar. Vamos lá, quem é o próximo a perguntar aqui? Fala, querida. Foi algo que deu muito certo você fazer isso. Muito certo. O que acontecia, que é uma coisa que eu copiava muito, né? O Gil se lembra muito bem disso, que eu cobrava muito do pessoal. Colocar a rádio na música, a música na rádio. Isso não acontecia, entendeu? Eu vim do futebol e eu fazia meta. O que é meta? Meta é o seguinte, o narrador está narrando um lance e o repórter tem que entrar... alguns têm outro estilo, mas aqui em São Paulo, você entrar no mesmo ritmo para você dar o detalhe do lance. Isso é o que chamava de meta. Como eu vim do rádio e eu fazia isso, eu já imaginava sempre isso. A rádio para cruzar uma música, ou sair de um break, música, né? para sair de um break e tudo, o locutor que fazia. E sempre pedia que eles colocassem, vamos supor, o horário na música, a música no horário, enfim. É isso que a gente fazia. E a gente trabalhava muito, nessa época, a qualidade, porque não existia nada digital. Vocês não chegaram a ver isso daí. Eu imagino que seria uma coisa muito difícil entregar uma qualidade. O Gil pegou, por exemplo, as cartucheiras, né, Gil? Sim, cartucheiras. Era uma loucura, era tudo em fita, era complicado. Mas a gente tinha gente muito boa. Música em rolo, né? Em rolo. Tudo. Era tudo desse jeito, era tudo muito difícil. Para você receber uma música era complicado. Não, imagino, se alguém te passava porque chupou a música de algum lugar, era em rolo. Mas, enfim, a gente se saía bem porque a gente era aquilo que vocês têm que ser. A gente era bem... Ousados. A gente era ousado. Muito ousado. Se não for, viu, gente, no jornalismo, a vida é uma escada. Infelizmente, para um subir, os outros têm que descer. Se você ficar lá... se o Pelé tivesse ficado lá... O Pelé nasceu lá em Três Corações, pegou a chuteirinha dele em algum momento, foi parar em Bauru, no Santos, e depois o mundo ficou sabendo que era o Pelé. Fica com a chuteirinha de vocês na casa de vocês, vocês vão ver o que vai acontecer. Tem que dar a cara a tapa, né? Tem que aparecer. Vai, Bom, quem é o próximo? Você contou pra gente que passou pela Diário, e aí eu queria te perguntar o que isso agregou na sua carreira, o que você acha que foi o essencial que você aprendeu naquela época. Como que surgiu também, né, essa oportunidade que fez total de diferença. ingressar nessa emissora? Quem me levou para o rádio foi o Dito Ciência. Onde que eu conheci o Dito Ciência? Eu conheci como repórter no Botafogo. Depois eu fui trabalhar com o Dito na empresa dele. E depois eu fui... Em duas empresas dele eu trabalhei. Era gerente da Dibrap e depois eu fui gerente da Dialux, que não tem nada a ver. A Dialux era indústria química, e depois eu tive duas indústrias químicas pequenas, mas enfim, eu vim de lá. O Dito fez uma parceria com o Marcelino Romano Machado, que é até hoje o proprietário do sistema Mega de Comunicação, que hoje tem 4 emissoras FM, na época ele só tinha 2, e ali embolou também o jornal e o Renê, que foi nesse pacote, graças a Deus, estava nesse combo. Oportunidade. E aproveitei essa oportunidade. Era muito dinâmico, aprendi muito, e eu acho que também deixei alguma coisa para trás, entendeu? E a gente, o que acontecia no rádio naquela época, o Gil se lembra muito bem disso. Os próprios locutores recebiam fitas, cassetes de locutores. Eu me lembro muito bem de um, que eu não sei, acho que foi o Geraldo Bignoso que me apresentou, que me deu essa fita. Me deu 3 fitas de 3 locutores. Teve um que eu falei, meu Deus do céu, eu era recém-casado e a minha mulher tinha um XR3 vermelho. E eu vi aquele cara, falei, meu Deus, da Rádio Pai Querer do Paraná. FM Pai Querer, não sei o que e tal. O que o Renê fez? No outro dia, montou no carro, eu com a minha mulher, nós fomos para Curitiba. Chegou na hora da Voz do Brasil, falei, quem que é o locutor que está no ar? Era o Celcinho Portioli. Esse Celcinho Portioli. Ele até conta essa história.
Mas é um gozador, né? Aí ele conta que chegou um cara grandão lá e tudo, procurando dele, e com um carro bom, não sei o quê, como se eu fosse um viado. Essa que é a verdade. Aí ele fala, pô, chegou um cara lá me procurando, todo grandão, não sei o quê, quem que é o locutor? Tipo, esse cara vai querer sair comigo e tal, né? Sem vergonha. A hora que eu encontrar com ele, eu vou pegar. Ele já andou contando essas histórias tudo aí. Aí, nem contou que eu tava com a minha mulher, inclusive. Aí, eu falei, como é que é o negócio, tal, eu vim aqui para te contratar. E ele já vinha de uma família boa, que tinha, acho que, estúdio, ele tinha estúdio aqui em casa, tudo e tal. Não deu 2, 3 dias, ele já estava aqui dentro da diária aí, e depois ele virou o Celcinho que é hoje. Sim. Mas e como é que surgiu o Celso? Dentro de uma fita cassete, que alguém me deu, eu fui ver, meu Deus, o cara é bom, não sei o quê. Né? Ai, que legal, né? Porque a verdade é o seguinte, ó, vamos lá, no rádio, eu admiro muito o Datena. Eu costumo dizer que o Datena nunca foi mais ou menos. O Datena sempre foi bom desde que começou. Então, isso é importante. É você se dedicar, você ser autêntico. O jornalismo é igual. Eu fiz, por exemplo, economia. Economia é quem tem opinião que faz. Quem não tem, faz administração. Nada contra quem faz administração. Mas como a gente decide muito cedo, né? É uma decisão muito precoce. Eu não sei o que eu vou fazer administração, que cabe em qualquer lugar, é uma coisa genérica. Né? Não, eu já sabia que eu queria economia e fui para cima, entendeu? O que o jornalista, eu entendo? Ele é assim, ele tem que ter personalidade, entendeu? Principalmente nesse jornalismo de hoje. Vamos esperar o Gil sair do estúdio, que depois eu falo do jornalismo. Eu vou criticar aqui. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou sair. Sabe o que é? Nós estávamos recebendo aqui também o Paulo Mai. Você lembra do Paulo Mai? Lembro. Trabalhamos juntos na ele tá aí? Diário. Ele está fazendo uma palestra com o Que pessoal legal. sobre empreendedorismo. Eu quero aparecer no meio da palestra lá. Vamos lá, vamos tomar um café daqui a pouquinho. Não, tomar lá. café não, eu quero dar palpite. Qual que é o tema lá? Qual que é o tema? Ele tem um programa chamado Jazz Masters. Você já ouviu falar desse programa, que é um programa de jazz e... Legal. Muito segmentado, né? E trabalha também com eventos. Ele está trabalhando com eventos, principalmente em áreas de hotelarias, né? Shows, etc. E ele vai trazer esse olhar dele, a palestra dele, inclusive, um nome interessante, do microfone ao empreendedorismo. Que legal. Então, foi uma... Quem fazia muito isso era o Milton Rabelo, lembra? Sim. Faz tempo que eu não ouço falar no Milton. A gente está para convidar ele para vir aqui. Convida, aquela voz Vamos maravilhosa, convidar. Aquele cara fantástico. Ele está em Araraquara, ele está cuidando de uma rádio em Araraquara. Mas está morando em Ribeirão. Não, eu não me lembro qual é a Que rádio. bacana. Nós vamos convidá-lo para Não, vir convida aqui. a ser um grande papo. Mas então é isso. Eu aprendi muito no rádio, no FM principalmente. E eu já passei por algumas coisas. Eu fui presidente do Botafogo aqui em Ribeirão, fui 7 vezes diretor de futebol. Mas é uma coisa que eu estou desatualizado. O rádio não. O rádio eu dou uma cornetada. Então, dou uma ouvida de vez em quando. Agora só deixa ele falar como que foi a chegada dele na Diário. É. Que a gente não tem essa história aqui. A minha chegada na Diário foi na mão do Dito Ciência. E aí você já entrou como diretor artístico e diretor comercial. Comercial, os dois. Eu já era do rádio, mas eu nunca tinha feito esse trabalho de direção artística, né? Aí o que eu fazia? O Beni Chagas dizia isso. Ele chuta 10, entra 8 e tal. Ainda bem que entrava 8, a Tabatinha chutava bem. Tá bem. Ainda tá bom a porcentagem, né? E aí nós tínhamos, naquela época, uma coisa que é o seguinte, ó, quem introduziu essa coisa cartesiana, quadrada, do jornalismo, inclusive, que vocês fazem, que o Gil ensina vocês e tudo, é uma coisa quadrada, que não era assim. Eu vim de uma coisa espontânea, onde o repórter saía na rua e ele podia fazer o que ele quisesse, entendeu? Hoje não é assim. Vocês têm uma pauta para seguir e geralmente é assim, ó. E o assunto, o que é? O assunto é combustível. Então, um vai falar do preço, o outro vai falar da qualidade, o outro vai falar do mercado. Então, é assim. Vocês saem na rua, como repórter, assim, porque a redação manda em vocês. Sim. Eu não gosto desse tipo de coisa. Mas quem introduziu isso no Brasil? Foi a Globo. Foi a Globo. E eu também copiei algumas coisas. O Gil se lembra muito bem que aquelas frases de efeitos, que eu tenho que fazer, é isso aqui, põe a rádio dentro dessa frase, essa frase dentro da rádio, aqui e tal. Por exemplo, a Diário era uma bagunça, de Diário FM, ou Diário, FM Diário, não sei o quê. Era uma bagunça isso. A razão social era o Diário, Rádio Televisão Limitada. Pô, mas cadê essa televisão e tal? Eu parei com tudo isso. Olha, era só, chamava Diário FM, acabou. Entendeu? Enfim, essa coisa tem que ser assim, acabou. Era mais um engessamento, né? Era minha. Eu queria abordar isso com você, que era essa questão. Que a gente falou de várias mudanças, né? Até agora que ocorreu durante toda a sua trajetória. E você comentou desse certo engessamento, né, do jornalismo.
que foi de uma influência americana, você tinha me comentado. O que o senhor percebeu dessa mudança ao longo do tempo? De como esse jornalismo engessado foi influenciado? Olha, existe na televisão, principalmente, vamos falar da televisão, que é onde começou tudo isso. Existem duas situações. Uma foi do Congresso americano, que fez um estudo e não estava aceitando mais que no Brasil. O que acontecia? Quem que mandava na televisão no Brasil? Era a TV Tupi. E a TV Tupi, ela fazia política através do humor. Ela tinha programas de humor muito fortes, entendeu? E com pessoas fantásticas que faziam e tal. Só que a pessoa fazia em São Paulo, o Brasil inteiro ouvia. O modelo que veio para o Brasil, e foi um modelo introduzido por alguém dos Estados Unidos, e politicamente, esse modelo das repetidoras como você tem hoje. E o que começou a acontecer? O governo introduziu, o governo militar no Brasil, ele introduziu através do Golberídio Couto e Silva, que era o homem que mandava e desmandava no governo, que para você importar equipamento de televisão, tinha que só com a autorização do governo. Você não podia fazer isso se não fosse com a autorização do governo. E aí começaram a surgir umas coisas estranhas, incêndios em televisões repetidoras da Tupi. Começaram a acontecer algumas. E aconteceram também algumas coisas com a Globo. Mas a Globo tinha autorização para importar e a Tupi não tinha. O que você acha que aconteceu? E da onde que você acha que vieram os recursos? A Globo era no Rio de Janeiro. De quem era a Globo? A Globo era de um jornalista, Roberto Marinho, dono de um jornal, que vocês sabem da história dele com o Carlos Alberto de Nóbrega, tudo. Vocês sabem da história do Silvio Santos, vocês já devem ter ouvido falar, que o Silvio Santos chegou... Porque o Silvio Santos, muito ao contrário do que vocês acham, o Silvio Santos era judeu, não era pobre. O Silvio Santos, ele, para fazer a vida, ele foi ser camelô, ele foi vender caneta lá na Lapa, tudo mais, ficou famoso porque todo mundo fala, ele começou como camelô, mas não começou pobre. Ele era camelô para fazer alguma coisa, para ganhar a vida, até se firmar. Ele era agiota. Ele emprestava dinheiro para quem? Para a Globo. E quando não emprestava, como que fazia dinheiro? Fazia dinheiro com ações. A Bolsa de Valores você tinha no Rio de Janeiro. As ações da Petrobras eram comercializadas no Rio de Janeiro. O Roberto Marinho tinha informações privilegiadas. Ele comprava, hoje, 10 horas da manhã, à noite o René ia lá na bancada do Jornal Nacional e falava, boa noite, esse é o Jornal Nacional. Agora há pouco a Petrobras descobriu mais um poço na bacia de Campos. O que acontecia no dia seguinte? As ações estavam lá em cima e ele lá e vendia. É assim que ele fazia capital. Você não sabia disso, né, Gil? Não. Tanta coisa que você não sabe. E aí formaram essa Globo, que veio da onde? Veio da da TV Nacional. Quem era a TV Nacional? Era uma TV que quem comprava espaço? O Silvio Santos. Quando eles compraram a TV Nacional, o Silvio Santos veio no pacote. É isso que acontece. Bom, aí o que essa Globo fez? A Globo fez toda essa situação com pessoas como Walter Clark, que era um baluarte da televisão, um cara fantástico, e outros aí fizeram o Walter Foster, esse outro que fala bastante aí, que está... O Bonifácio. Boni. É o Boni. Esse pessoal aí, fantástico. Eles fizeram essa televisão cartesiana, quadrada, do jeito que está aí. Que eu, René, acho que o jornalismo hoje... Atenção, pessoal, presta muito bem atenção na crítica que eu vou fazer. O jornalismo, ele está cansado, ele cansou, está enjoativo. Eu, por exemplo, não tenho assistido mais. Primeiro que eu não tenho por que ligar a televisão para assistir um telejornal. Que eu adorava, que eu não perdia um. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Você que está em casa aí, que não está vendo um tijolinho na minha mão, um celular. Eu tenho tudo aqui na mão. Por quê? Porque assim como no jornal, que muitos sumiram, desapareceram, assim como revistas desapareceram, rádios desapareceram. Hoje eu tive uma notícia que a Eldorado está fechando depois de 70 anos. Fechando hoje a Eldorado, que foi uma grande emissora, tudo. O que aconteceu? Vamos ver. O que aconteceu? Caiu em desuso? Não. Aconteceu um negócio que está na vida de todo mundo hoje. Okay. Eu vou contar uma história para vocês não sabem contar o tempo. O Akio Morita, que é um dos donos da Sony, que pegou os filhos e falou, vocês vão para a Europa educar o ouvido de vocês com som lá da Europa, não aqui da Ásia. Vão lá que tem um som melhor que daqui. Era um grande empresário. E ele falou, eu lanço um aparelho
Eu não sei quanto tempo que ele vai ficar quanto tempo ele vai durar, quanto tempo o pessoal vai usar. Então, eu preciso saber quanto que eu vou investir e saber quanto tempo vai usar. Como ele não sabia essa resposta ninguém dava, ele procurou a Universidade de Harvard. E eles responderam o seguinte: o que o senhor precisa saber? Precisa saber disso e tal. Precisa saber quanto tempo leva um produto que eu lanço no mercado. O senhor quer saber contar o tempo. Presta muito bem atenção. Isso é saber contar o tempo. Os grandes CEOs das multinacionais, eles sabem contar o tempo. É muito importante. É uma das coisas que eu aprendi na vida, contar o tempo. Vocês têm que saber. Aí, o que ele falou assim? Olha, para contar o tempo, nós temos que achar uma ruptura. Harvard falou para ele. Essa ruptura, nós vamos te apresentar qual é. Qual é a grande ruptura que aconteceu no mundo? Internet? Não. A grande ruptura foi em 1973, a crise do petróleo. Você tem 208 países no mundo, você só tem 20 que produzem. Os outros importam. Então, o que aconteceu em 73? No mesmo ano, quadriplicou o preço do petróleo. É a grande ruptura. E ali já existia a roda, o trem, o carro, a bicicleta, a moto, já existia tudo, isso daí. Mas essa é a ruptura que eles encontraram. E dessa ruptura, eles tinham que responder, e eu vou perguntar para vocês, quanto tempo levou para você dobrar o conhecimento de 73 para frente? Para dobrar o conhecimento de tudo isso que nós estamos falando. Eu vou responder que vocês não vão saber. 30 anos. 30 anos. E depois o Akio Morita morreu, que era o dono da Sony. Mas a família continuou pagando. Agora nós queremos saber quanto tempo. E chegaram no ano, são 30 anos, chegaram no ano de 2003. Foram contar outra vez, quanto tempo levou para dobrar o conhecimento outra vez? Não. 5. 5 anos. Aí nós chegamos no 2008. Aí pagou, a família do Akio Morita, que já tinha morrido, pagou outra vez. Quanto tempo levou para dobrar? E nós estávamos no ano de 2008. Quanto tempo levou? Vai. 2 anos? Quanto? 2 anos? Não. Harvard respondeu aquilo que vocês precisam saber. Que é o grande lance de tudo isso que nós estamos falando aqui. A grande novidade que nós estamos contando é uma coisa que vocês estão com ela todo dia. Aí Harvard respondeu o seguinte: nós perdemos a contagem do tempo. Nós não sabemos mais responder. Por que nós não sabemos? O que aconteceu? O sistema, o software, isso é que fez com que tudo multiplicasse. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu agora na Covid. Agora na Covid, o pessoal, na pandemia, uma vacina leva 9 anos para fazer, fizeram em 1, não pode ser, isso vai virar, você vai virar jacaré, e não sei o que. Então, por que faz em 1? Porque você tem o efeito multiplicador, hoje é diferente, né? Então, é importante saber contar o tempo. Entendi. E hoje vocês vivem em tudo, nesse rádio que nós estamos falando, na televisão que nós estamos falando, no jornalismo que nós estamos falando, uma coisa chamada internet. Quando tudo isso daqui começou a acontecer, perdeu a importância. O rádio AM, o FM, a televisão, o jornal, tudo. Você acha que eu vou ficar esperando o jornal impresso de amanhã, que vai chegar na minha mão 7 horas da manhã, para saber quem morreu hoje? Imagina. Morreu 2 minutos depois, eu estou aqui no meu telefone. Então, isso tudo mudou. A importância das coisas mudou. Não foi o René, não. O René, eu acho que foi importante com a minha equipe, com o meu pessoal, com o meu dinamismo, tudo lá atrás. Hoje, não. Hoje eu estou desatualizado por isso, entendeu? É muito diferente, entendeu? Hoje é muito fácil. Hoje você aperta um botão, faz um René aí. O IA faz para você. É desse jeito hoje, entendeu? Até parece. Até parece, tá desse jeito. Vamos lá. Elisa, a gente pode partir para essa penúltima. Não, penúltimo por quê? Vai acabar logo? Não. Não, vocês vão pagar janta aqui hoje. Não é assim, não. Ei, minha hora era é só cara. a ordem, porque a gente mudou Vamos a lá. ordem. Vamos lá. Mas, olhando para toda essa trajetória que o senhor passou... Que a gente percebeu que teve muitas mudanças, né? Incluindo essa Muitas parte da mudanças. tecnologia, Provavelmente principalmente você- recentemente. Um detalhe que eu não falei para vocês. O que era o grande mérito? Hoje eu vejo. A gente conseguia entender isso aí, vocês, o jovem. A gente se antecipava. O meu pessoal, que às vezes nem estava dentro da rádio, que definia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um erro. Existia, o programador chegava em Ribeirão, uma vez ele foi com uma música.
o álbum que mais tocou foi Titã, Cabeça de Dinossauro. As 12 músicas de Cabeça de Dinossauro, as 12 chegaram em primeiro lugar. Caraca. Mas a música que mais ficou em primeiro lugar não foi nem Madonna na época e nem o Michael Jackson, que são o Michael Jackson, o maior ídolo pop mundial. Astro. O rei mundial. Foi uma música que eu errei bastante. Porque eu recebi o programador, ele tinha passado na Clube, que era meu concorrente antes, e ele me veio com uma música chamada Senta Aqui, do Fábio Júnior. Essa música ficou 9 meses em primeiro lugar, inclusive na minha 9 rádio. meses. E eu demorei para tocar essa música. E quem me fez tocar essa música foram os meus locutores. Falaram, tem que tocar, os ouvintes estão pedindo e tal. Porque quem mandava era o ouvinte ligava. Era Sim, o público, né? pedia a música. Era o público. E eu tinha uma cópia da Jovem Pan, que é um negócio que vocês, não sei se vocês conhecem. A Jovem Pan era uma grande rádio do Renê, de todo mundo e tal. Eu ouvia, ia muito a São Paulo, tinha amizades com o Tutinha, com o Tutão, que eram os donos da rádio e tudo mais e tal. E a Jovem Pan tinha um negócio fantástico, que era a música de hoje, entendeu? Aí o locutor entrava e falava, você ligou durante todo o dia pelo 852-6456 da sua rádio Jovem Pan. E agora você vai ouvir a mais ouvida, a mais solicitada, a mais pedida. Ela é a música do dia. Eu tinha a música do dia aqui. Eu tinha que fazer uma cópia. Eu já era meio chinês naquela época. Eu já era meio chinês. Eu tinha a música do dia. Aí começou a acontecer o seguinte. Qual que era a música do período da manhã, da tarde, da noite? Era o Senta Aqui do Mário Júnior. Michael Júnior. Do Fábio Júnior. Fábio Júnior. Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. E aí o Renê foi no Rio de Janeiro, que eu vivi uma época no Rio, e eu, no Canecão, conheci uma grande cantora e namorei ela 3 meses. Entendeu? E que ela era muito amiga de quem? Do Fábio. Do Fábio Júnior. Claro. Isso ficou marcado na minha vida. Outro cara que ficou marcado na minha vida foi o Guilherme Arantes, que eu adoro o Guilherme Arantes. Eu fazia shows na época. E eu fiz... O senhor é muito ligado a essa questão da música, né? É, Sou. no mundo Muito. artístico. Aí é o seguinte, e o Guilherme Arantes chegou aqui, eu fazia um show dele no Botafogo, chovia, e ele falou, quem que tá programando? Era o Renê. Aí que situação e tal, não sei o que e tal. Vamos fazer o seguinte, pode remarcar para domingo, que é aniversário da minha filha, eu deixo no aniversário da minha filha e venho fazer. Vai num lugar coberto. Eu levei para o Ipanema, foi um show maravilhoso, como ele é maravilhoso, as músicas dele são maravilhosas e tal. E tem um aí que tá vivo, tudo aí, que um dia ele me chamou dentro do camarim, quem que tá organizando o show e tal? Teve dois lances. Eu quero contar. Aí vai o palhaço lá, tudo bem e tal, tudo bem e tal. Ele era famoso pra caramba. Eu preciso fumar um baseado. Sai o trouxa aqui no meio do público para achar um... Achei rápido, né? Show. Não deve ter sido muito difícil, né? A outra foi o seguinte, o Roberto Carlos, vocês viram ele recentemente? Não? Ele teve agora... Ele fez aniversário dia 19 de abril. No mesmo dia que eu. É mesmo, parabéns. Ele foi fazer Minha avó lá comemora em mais o aniversário do Roberto Carlos do que o Cajueiro, meu. lá, né? Que chama Não a cidade acredito. dele, né? Eu não Vocês sei. viram? Tá bem velhinho, hein? Tá. Ele tá... 4 ele fez? Nossa, tá com dificuldade. Aí o que aconteceu? Não sei te dizer. Ele chegou lá na Cava do Bosque. O lugar de fazer show era na Cava do Bosque. Ele me fez tirar 2 coisas. Um cabo que passava, que ele não passava de baixo. Ele é supersticioso até... É verdade, minha avó fala isso, sabia? Aí o trouxa aqui, meu Deus, como é que eu tiro esse cabo? O cara falou, ele não vai passar, não adianta. Ele tem que passar aí para ir para lá? Ele não vai passar. Fiz tirar. Aí chegou lá, ele ficou sabendo que atrás, ele não canta com o público. O público atrás dele não canta, porque ele não tem um pé, né? Sim. Ele não canta, porque isso aparece e tal, ele não canta. Aí o trouxa teve que tirar o público, espremer todo mundo. Mentira, Tive que mudou tirar, o setor do evento? Tive que tirar. E o outro foi Paralamas do Sucesso na Cava do Bosque. Caraca, Caramba. que Era top. uma menina de bebedoura, ela desmaiou na porta da rádio que não tinha mais ingresso. Aí o Renê pegou o Chaim Mas isso era tudo shows pela rádio? pela rádio. Que legal. O Chaim, que era dono do Objetivo, que hoje é o grande Chaim aí. Sim. O Chaim, eu e o Chaim só fazia com a clube, mas naquele show estava fazendo comigo. Tinha tido o Rock in Rio 1 e o Paralamas do Sucesso era uma grande atração. Eu tive que tirar um público e fazer o segundo show. Caraca. No meio da Cava do Bosque. E evacuar para fazer o segundo show, porque tinha gente desmaiando.
que não Nossa. tinha ingresso, Hoje vocês né? desmaiam por mim, né? Pelo Kleber Viana. Kleber Viana. Demais. Vamos lá. Enfim, continuando a pergunta, né? O senhor acredita que a rádio ganhou e perdeu o quê desde da De época toda que essa você... trajetória, né? Da sua trajetória, que você entrou desde os seus 16 anos. O que o senhor acredita que O que é mudou? o rádio? O rádio são duas coisas. Primeiro, a sua imaginação. Eu tenho que pegar uma rosa aqui e você, do outro lado, você tem que sentir essa rosa. Sim. Eu tenho que comunicar você aqui de uma maneira que você vai sentir até o aroma, vai sentir tudo do outro lado. Entendeu? Então, isso perdeu. Isso perdeu. A outra coisa é qual é o tempo que você tem para ouvir rádio. Todo o tempo, onde você estiver. Qual é o tempo que você tem para assistir televisão? Não é todo o tempo. Não é todo o tempo. Agora, o que aconteceu que mudou, que perdeu a importância o rádio? Isso aqui. Celular. Isso aqui. Celular. Hoje, a concorrência do rádio é muito grande. O tempo que eu tenho para ouvir uma música é o mesmo tempo que eu tinha para ouvir rádio. Só que tem a concorrência. Eu tenho aqui o Spotify, eu ouço o que eu quiser, a hora que eu quiser. Entendeu? Antes eu dependia do rádio tocar a música que eu queria. Sim, Hoje eu falo é aqui, verdade. Spotify, toca para mim a música da Madonna. Ele vai até perguntar para mim qual que você quer. E vai pôr aqui para mim É na minha verdade, frente. É isso, verdade. isso. O que mudou foi isso. Eu falei para vocês. O que aconteceu? O que aconteceu? A internet, o software, tudo. O que é isso daqui? Isso aqui é um computador, tem um software aqui dentro. Mudou tudo. Mas mudou em tudo. Não foi só isso, não. Eu, por exemplo, sou da época do Cuba Livre. Vocês não sabem o que é isso. Eu sou da época que começou a tomar vodka. Eu mesmo, na época que eu entendi, lembra? Gil? Começou a aparecer vodka. Eu falei, meu Deus, mas eu não estou na Rússia. Eu vou tomar vodka. Eu sou da época que apareceu o McDonald's e eu comia aqueles lanches, um x-tudo de carrinho, em frente à Recreativa, ali na Praça 15, um lanche desse tamanho, assim, parecia um prato de pedreiro. Aí apareceu um negocinho, um lanchinho dentro de uma caixinha. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso daí? Entendeu? E vingou, você vê que está aí até hoje, entendeu? Sim. Então, tudo, eu acho que foi para melhor. Agora, o que aconteceu com o meu pai, por exemplo? Ele tinha o famoso carro de praça. Aí apareceu o táxi, concorrente. Hoje, pergunta para o taxista quem é a concorrência dele. Tem 99, tem Uber, tem um monte de coisa. Então, tudo democratizou, tudo hoje você tem 50, Fácil acesso, 100, né? Que nem você falou da questão do tempo, né? Tudo é muito mais rápido hoje em dia. Então, tem muita concorrência em pouquíssimo tempo, sabe? O tempo que você tem para ouvir rádio, hoje, se você ouve um FM, você passou a ter, dentro da faixa da FM, que ela hoje a banda está bem mais larga, o que acontece? Você tem as AMs que se tornaram, que viraram FM. Então, a concorrência vai aumentando. E aí, isso que acontece? Você vai diminuindo a participação. Sim, você vai diminuindo verdade. a participação. Isso que vai acontecendo. Com certeza. Isso não foi o René, isso foi a humanidade que foi evoluindo. Sim. E qual que é o caminho, René? Tem um caminho, tem vamos dizer assim, um norte para a programação de rádio, para o rádio continuar, segmento, não né? digo com a mesma força que tinha, mas continuar Não perder sua essência, com espaço né? dentro Eu vou- da sociedade? Eu vou te responder o que acontece hoje com programação de rádio. Você lembra quando surgiu a calça jeans? Sim. Lembra? A gente era assim, a gente ia tanto no juiz de direito, no gerente de banco, ia cortar o cabelo, a gente usava uma calça, com vinco, tudo isso. Aí apareceu a calça jeans, Padronizou. todo mundo. Você não sabe quem é rico, quem é pobre, você não sabe mais nada. Todo mundo usando calça jeans. Se a gente for ver aqui, todo mundo está usando calça jeans. Então, hoje, o que é a programação de rádio? É a calça jeans. Está tudo igual. Sim. Não faz diferença se vocês me perguntarem que rádio que eu ouço. Não faz. Porque está tudo igual. Aí é que entra o René. Se eu voltasse hoje, eu faria alguma coisa diferente. Faria alguma coisa diferente. Nisso não tem nenhuma dúvida. Eu estou desatualizado, não voltaria para o rádio hoje para fazer direção de rádio, até porque eu não tenho tempo, hoje eu sou empresário, eu não tenho condição de voltar. Mas eu faria algo diferente, algo que se destacasse, como nós fizemos lá atrás. Agora, o que vai acontecer, respondendo diretamente à pergunta do Gil? Muitos vão sucumbir.
muitos vão sucumbir. Muitos vão desaparecer, Sim. não tem nenhuma dúvida. E vão aparecer outras coisas, né? Vão aparecer outras coisas, como apareceu o celular, entendeu? E muitas outras coisas que apareceram aí para melhor. Para melhor. O que nós não podemos ficar? Atrás do saudosismo. Ah, era bom, não sei o quê, tal. Eu tenho hoje, vocês não me perguntaram, vocês não são obrigados a saber, eu tenho alguns grupos de WhatsApp que eu faço o Que Dia é Hoje. O Gil, não sei se você se lembra, o Que Dia é Hoje era um quadrozinho do Wilson Roveri, que era um jornalista fantástico, uma pessoa maravilhosa, um ser humano fantástico. E ele, na PRS7, ele de manhã, no jornalismo, ele tinha tudo anotado, que dia que era, as comemorações, quem nasceu naquele dia, quem faleceu naquele dia, tudo e tal. O meu bom dia, que dia é hoje e tal, eu faço em alguns grupos de WhatsApp, baseado no que dia é hoje. Então, hoje vamos supor, aí eu dou a temperatura, eu falo o horário, eu falo o que está sendo comemorado naquele dia, aí eu falo alguma coisa, por exemplo, o santo do dia, né? Então, se é um santo que eu sei, eu falo alguma coisa do santo e tudo mais e tal. Que bacana. E é isso daí. E isso me dá muito prazer em fazer, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, de tudo que eu fiz muita coisa na vida. Eu trabalhei em vários segmentos, eu fui treinador de futebol, eu fui presidente de clube, eu sou superintendente no hospital, eu sou empresário, eu sou economista, eu fiz um monte de coisa na minha vida. Comecei tudo lá atrás vendendo sorvete na rua e tal, porque eu vim do -1. Então, o que acontece? Mas daquilo que mais eu tenho orgulho, você não sabe o que é. É de falar nisso daqui, ó. Eu tenho muito orgulho de ter sido repórter. Muito, muito, muito. E de ter sido repórter do jeito que eu fui. Porque é aquilo que eu falo para vocês. Não sejam mais um. Se destaque naquilo que vocês estão fazendo, entendeu? O jornalista, ele só vai ser um bom jornalista se ele for para cima. Entendeu? Se ele ficar atrás de, faltou água ali na rua tal, vamos ver lá, mandar um repórter lá, porque deu buraco na rua, não sei o quê. Eu acho isso ridículo. Renê, e você grava e compartilha com os grupos, é isso? Uns 4 ou 5 Bacana. deles. É uma maneira da minha família, que é grande. Entendi. Tem um outro grupo. Tem uns grupos aí, tem uns 4 ou 5 grupos, alguns da maçonaria, que eu fui autoridade maçônica, tudo, eu sou grau 33. Então, eu participo de uns 60 grupos de maçonaria. Nossa. Por aí. E tem grupos muito grandes, de 1.100 pessoas, assim. Nossa Senhora. Então, nos 6 ou 7 deles, todo dia de manhã, eu faço Que Dia é Hoje? Que legal. Que bacana. Você não quer me, Tinha você que não ter quer me um pra contratar gente, aqui né? na Né? rádio UNAERP, não? Para os alunos da UNAERP. Pode fazer um grupo já. Vamos fazer um teste. Se eu passar, você me contrata. Aberta vagas. Mas que bacana. É uma maneira de se aproximar também, né? A época que você trabalhou com tudo isso. relembrar. Viveu isso. É muito legal. Mas agora que você fez a propaganda, tinha que ter um grupo do WhatsApp pra gente. É verdade. pra UNAERP. Porque é verdade, agora eu quero estar num grupo. Eu prometo que amanhã, a hora que eu fizer o Que o Dia é Hoje, eu passo para você. Ai, passa, vai ser bacana. Agora é o seguinte, ó, o que vocês... Eu acho que vocês precisam trabalhar muito isso. Vocês precisam... Por exemplo, a minha família é espanhola. Eu sou neto de espanhol. Tenho bisavós italianos e tenho bisavós espanhóis. A minha cidadania lá fora é espanhola. Então, eu sou apaixonado por trem. Apaixonado. Eu vou muito à Europa, porque eu tenho uma marca de dermocosmético e eu divulgo ela muito lá fora, trabalho essa marca muito lá fora. E aí é o seguinte, o que acontece? Eu vou a fundo. Me pergunta tudo sobre a CPTM que eu sei te falar. Quantos que eles chamam de carro, né? Uma composição de 8 carros. Eu sei que eles têm 220, eu sei que eles têm 94 estações, eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu sei quantos quilômetros, são 173 quilômetros, de onde vieram de 3 ferrovias, onde ela trabalha, tudo. Eu sei tudo sobre as ferrovias, as operadoras que ocuparam o espaço na privatização da Rede Ferroviária Federal. Por que eu sei tudo? Porque eu sou economista, eu tenho que saber. Eu tenho que saber isso. E porque eu vou a fundo.
eu assisto tudo, eu estudo tudo. O jornalismo é isso. O jornalismo é você estudar um assunto para você ir a fundo. Fazer matérias investigativas, entendeu? O jornalismo não é você ficar numa redação pautando repórter. Não é isso. Não é isso. O jornalismo você tem que ir a muito fundo. além, né? Isso. É uma coisa muito profunda que vocês têm que... É o que eu falo para vocês. Sai dessa situação cartesiana, que o pessoal se acomodou aí, e fazem alguma coisa diferente. Sim. Tá? Que é o que está todo mundo buscando hoje. O jovem, ele é muito novidadeiro. Você me vê agora com um telefone com um modelo diferente aqui do iPhone, você já sai correndo para comprar. Entendeu? E eu também sou novidadeiro, fiz isso. Eu entro na fila para comprar. Então, é a mesma situação, o jovem é assim. E quem está mandando no mundo é o jovem. E nós vivemos. Com certeza. Eu rodo muitos países. Nós somos fantásticos. A Europa envelheceu. Nós temos uma juventude fantástica aqui. O cara fala, vou dar um exemplo para vocês. O cara fala, o Canadá tem 35 milhões de habitantes. Você sabe que a maioria dos países lá em cima tem dificuldade para produzir alimento, não consegue produzir para eles. A Rússia produz 60% do que consome. O Brasil produz 500% do que consome. Ou seja, ele tem alimento para ele e para mais 4 países do tamanho dele. Ele alimenta praticamente o mundo. Então, nós temos que dar muito valor nisso. Mas, basicamente, qual é a grande inveja do velho mundo em relação ao Brasil, por exemplo? Nós somos um país jovem. Eu já tinha entendido isso lá atrás. Eu tinha que entender o que estava na cabeça do jovem. E eu tinha que entender uma coisa, que o que te motiva. Não adianta eu falar para você que se você for um bom jornalista, eu vou te dar uma passagem para você ir para Nova York. Você detesta americano, você tem medo de avião, eu te motivei? Não. Nem nada. Motivação é uma coisa que está dentro de você. Eu tenho que saber aquilo que te motiva. Eu tenho que saber aquilo que eu tenho que falar para te levantar. Sim. Eu tenho que entender você. Isso, graças a Deus, a gente já fazia lá atrás. Entendeu? Se hoje né? o comércio, tudo, tem que saber entender vocês aqui, ó, o jovem. O rádio FM de Ribeirão Preto, principalmente, que eu dou uma corujada de vez em quando para saber, porque, lógico, eu fui do meio, eu tenho que dar uma cornetada. Então, eles não estão sabendo entender vocês. Não estão sabendo entender vocês. Então, eles não vão sair do atoleiro que eles estão aí. Não vão sair. Entendeu? Sim. E eu também não posso ajudar, porque eu já estou com 65 anos, eu não vou voltar para o rádio por nada. Então, eles têm que descobrir o que é que motiva você. Eu ia te perguntar isso, se o senhor se vê voltando em algum momento... Não. Para atuar em alguma área eu posso da até fazer um talk ou show. da comunicação, exato. Eu posso até fazer um talk show. Por quê? Tem um primo. Velho gosta de contar história. E a gente está aqui para ouvir. Exatamente. O Jô Soares fazia um programa na Record, chamada Família Trapo. Eu, de vez em quando, ia dar uma corujada para ver o Jô trabalhar. Então, eu fiz amizade. Quando eu estava no Rio, o Jô, toda quarta-feira, ele almoçava, ele com o Martinho da Vila, a Glória Maria às vezes e tal, eu também, a gente almoçava. Básico, assim, né? Um pouquinho a gente. Exatamente isso, E eu topei um dia, ele falou, esse menino eu já conheço ele, né? Aí ele falou, menino, tá, você não vai almoçar, você vai tal. E eu estava saindo da Globo também, na portaria. Aí eu falei, ô Jô, mas ele falou, não, vamos almoçar comigo, vamos lá no Porcão de Ipanema. A gente almoçava no Porcão de Ipanema toda quarta-feira. Era um coadjuvante, né? Ninguém me conhecia e tal. Eu ficava numa mesa do lado, às vezes ficava na mesa dele, fiz amizade com ele. Mas a minha amizade com ele de me conhecer já era lá da Record, que depois, antes de ir para a Globo, ele trabalhava na Record, no Família Trapo, entendeu? Depois ele foi, acho que, para o Planeta dos Homens, depois foi trabalhar com o Chico Anísio. Mas então, e depois, às vezes, em São Paulo, ali em Higienópolis, tem uma padaria que ele, o doutor Fernando Henrique Cardoso, que eu até vejo de vez em quando, que eu moro ali perto, chamado Dona Deola. O Jô Soares morava do lado de onde eu moro. Então, eu topava muito com ele na Dona Deola. Então, menino, isso aqui, tal. Até a última vez que eu vi, ele estava meio depressivo, porque ele perdeu um filho, tinha problema e tudo mais. Tal. Aquele apartamento maravilhoso dele deve estar com problema de herança, está tudo fechado, abandonado, está uma tragédia. Está igual a mansão do Pelé, a da Hebe, está tudo assim. Bom, então,
Por que eu estou falando isso para vocês? É porque eu perguntei se vê voltando pra em rádio. algum Então, momento uma da coisa sua que eu vida. conversava muito com o Jô e que eu gosto muito é de talk show. Se me convidarem, eu até faço. Eu até faço. Mas e não vou te se falar vê uma mais coisa, eu já voltando. tive muito tempo dos dois lados, né? Esse lado que eu estou agora de sendo entrevistado, eu fui durante 19 anos, eu fui agente sindical do meu segmento, que é posto de combustível. Sim. Então, eu dei muita entrevista. Então, eu fiquei muito do lado onde eu estou agora. Eu entrevistei bastante gente. Eu entrevistei o Pelé, por exemplo. Entendeu? Nossa. O Pelé, quando vinha em Ribeirão Preto, ele era patrocinado pela Modular, pela Modelar, que era, vocês não conhecem a Modelar, que era uma loja de departamentos muito maior do que o Magazine Luiza. Cara, Na época, que era de uma família que eu conhecia muito. Eu era patrocinado pela Modelar. Caraca. Então, o que acontecia? Eu entrevistei muita gente, famosa, tudo, e também dei muita entrevista, entendeu? Então, deixa comigo. Ainda tenho sangue, ainda dá um aperto, muita gente. Se me convidaram para fazer um talk show, eu vou. Eu vou, não tem nenhum problema nenhum. Sem problema. Eu vou e sei apertar muita gente. Coisa que vocês não estão fazendo comigo. Vamos lá. Que mais? Renê. Que mais? Aí, a gente pode... Não vão acabar, não. Pelo amor de Deus, agora que nós estamos no auge da entrevista, vamos continuar. Ai, Renê, então me conta. Eu queria saber desse... Você passou pelo Rio de Janeiro. Passei pelo Rio de Janeiro. Lá... Aconteceu um lance que era o seguinte. Eu apresentei em alguns momentos um negócio que vocês nunca ouviram falar. Existia a Rádio Globo, o sistema Globo de rádio. Existia o 1100 da Rádio Globo, entendeu? Onde tinha a equipe do Osmar Santos, que é o pai da matéria, entendeu? E existia um programa que eu vou tentar fazer aqui, para vocês se lembrarem. Eu vou tentar fazer, porque eu tenho que fazer a trilha, depois tem vinheta, eu tenho que fazer tudo. Então, a Globo, como eu falei para vocês, era muito cartesiana, né? Existia, por exemplo, a bancada do Jornal Nacional, tudo técnicas, você tinha 3 cinegrafistas vindo na gente, assim, coisas que não tem hoje. Hoje é um braço que vem e tal, né? Aí surgiu o ponto, surgiu o telepronto, né? Que você deve ter visto isso aí, existiam... Muito bem. O jeito de sentar, entendeu? A gente, por exemplo, de bermuda, você tem que sentar no paletó para você não deixar o paletó ficar reto, mas é uma técnica que você usa e tal. Eu estava assistindo um jogo do Botafogo com a Portuguesa Santista, a Portuguesa de Esportes em São Paulo, e o repórter vem, Renê, vai, tá, porque tinha tido um atentado contra o Papa João Paulo II. Aí eu tive que ir pro ar fazer o plantão na TV Globo em São Paulo. Sim. Bom, e que hoje vocês chamam de Redinha. Bom, mas eu fiz a nível estadual. E aí me chamaram para o Rio. E o que eu fazia? Em São Paulo eu fiz algumas vezes um programa chamado o Globo Esportivo, segunda edição. Era muito famoso. Entendeu? O Globo Esportivo era como eu falei para vocês, tudo da cartesiana, era assim. Em São Paulo são 18 horas. A gente ia no estúdio e falava às 18 horas, fazia isso, entendeu? Aí entrava uma vinheta. Que é para abrir o programa, né? Entrava essa trilha toda, tal, que era fantástica, tá? Aí você entrava e dizia, este é o Globo Esportivo, segunda edição, o timão de Tim Teixeira, Edson Stacamac e Chico Vieira, da sua Rádio Globo. Aí entrava uma vinheta, Rádio Globo. Isso era muito famoso, né? Era muito famoso. Então, depois disso eu fui para o Rio. No Rio eu cheguei, eu tive uma felicidade que um repórter da Globo ficou doente, que era o Ayata Anderson, e eu fui fazer Flamengo e Uberaba. E aí eu fiz um negócio chamado ping-pong. Eu era muito, como eu falei para vocês, muito espertinho. Eram 5 patrocinadores. Eu sabia que se eu começasse, eu ia passar o som para o microfone número 1, da cabine número 1 do Maracanã. Caraca. Era um cara chamado Edson Cury. Edson Cury era um vozeirão que falava no Neumann, que era o melhor microfone da época e tal. Então, eu fiz o ping-pong, que você faz a reportagem com os jogadores, e aí eu fiz com o Kleber Leite, que depois tinha uma empresa de marketing, foi presidente do Flamengo e tal. É um cara fantástico. Está aí o Kleber Leite no Rio e tal. Já deve estar com seus 75 anos por aí. E aí eu fiz o ping-pong, que era o seguinte, aí a gente ia para o centro do gramado, um olhando para o outro, e a gente passava o som para a cabine, entendeu?
E aí um menino lá de Ribeirão Preto, safadinho, tudo que passou de som. Aí eu fiquei famoso, né? Que o Edson Stúdio falou assim, este é o menino de Ribeirão Preto. Caraca, mentira! Que legal. Era eu. Renê, dentre todas essas emissoras que você passou, teve alguma que te marcou mais? Eu comecei na Brasiliense, uma emissora humilde, mas uma equipe de esporte muito famosa, que eram os donos da bola, aqui em Ribeirão Preto. E isso me traz muita recordação, eu gosto muito disso. Agora, que realmente marcou muito a minha vida foi ser diretor artístico, a programação que eu idealizei do Sertanejo 24 Horas em FM, que foi o primeiro do Brasil. O que me marcou muito foi ser diretor artístico dentro do sistema, que hoje é o Sistema Mega, entendeu? Sim. As amizades todas que eu tenho, eu fiz muitos amigos no rádio. Foi a maioria, não foi tanto da época. Da época que eu fui repórter, eu vou te dar um exemplo. O Alexandre Reis, que é o chefe de jornalismo de reportagem da IPTV, um homem importante lá. Era o Márcio Moraes e outros aí, que eram repórteres famosos. Eu trabalhei com esse pessoal todo. E o senhor Eu fui acredita- repórter, por exemplo, do Elton Pimenta, que está aí, que é um cara muito famoso. E isso me orgulha muito, ter sido repórter. Eu trabalhei, era eu de repórter, o Datena de narrando Caraca. e o Adalberto Valadão, o comentarista Voz Povão. Que Era legal. muito crítico, tudo. Nós éramos uma equipe, a gente fez grandes jogos, isso eu gosto muito. Mas o que me marcou muito foi a Diário e a Conquista, né? O que nós fizemos na Diário também. Eu peguei a Diário com 8%, 3 meses depois ela tinha 63% de audiência. Caramba. Olha isso. Nossa. A troco de nada não foi, né? Pela primeira vez a clube tinha perdido a liderança no Ibope. Perdeu comigo. E o senhor já citou algumas experiências, entrevista com Pelé e muitas outras coisas, mas teve alguma que mais te marcou, mais impactou a sua vida? Você conta pra todo Um mundo? contato com uma pessoa que você falou, nossa, foi diferente. Talvez não um contato, mas o que você falou do Papa, Eu por agora passei exemplo. o carnaval no apartamento do Valcir Carrasco. No coisa. E Super aí, básico, né? Conversei Simples. com o Runner, por exemplo, com o filho dele, tive com ele no carnaval quase que inteiro, mas só marquei Sapucaí e tudo mais. Ali eu tive com pessoas que eu entrevistei bastante, porque eu namorei uma cantora famosa no Vivo, Sim, né? você falou. Então, inclusive, quem me põe nesses lugares tudo é o cara que ainda é o empresário dela. Que legal. Só que ela está com 75 anos. Então, é o seguinte, o que acontece? Muita gente me marcou naquilo que eu passei, que eu convivi e tal, né? Eu tive alguns momentos bacanas no futebol, junto com, por exemplo, eu andava muito na ponte aérea com o pessoal do entretenimento, né? Eu era do jornalismo. Mas, por exemplo, a Glória Maria, que era uma pessoa fantástica, tudo mais e tal. Eu já fiz matéria com ela, inclusive, e tal, né? Mas, enfim, gostaria de destacar nenhum. O Pelé foi uma que eu tenho muito orgulho de Com de certeza. ter. Eu estive, por exemplo, algumas vezes com o Ayrton Senna, mas entrevistar eu não entrevistei, entendeu? Que demais. Mas já é Teve válido, né? acesso Só de ter. Teve acesso a um muitas próximo, pessoas, ídolo. né? Exatamente. E é isso. Eu tive com pessoas bacanas como vocês. Que ainda não são famosos, mas que Quem sabe um dia, né? É verdade. é isso. É isso. Ó, Parabéns. Vocês estão indo muito bem. Vocês estão no que período? No Terceiro. terceira etapa, Vocês vão segundo dar- ano. Vocês vão dar trabalho ainda aí, meu Deus. tem chão ainda, tem muita chão. coisa Tem. ainda. E pra finalizar, a gente queria pedir um conselho. Eu sei que o senhor já falou bastante aqui sobre o jornalismo, como que a gente pode lidar com isso, mas um conselho pra dar pra nós, pra seguir essa carreira. Você teria algum? Vou dar um conselho genérico para vocês. O que eu fiz na minha vida deu muito certo. Viva um dia de cada vez. O dia tem 24 horas. É uma régua de 24 polegadas. Tem que ter tempo para tudo. Foque naquilo que vocês pensam. Resolvam tudo. A mesa de vocês, no jornalismo, ela tem que estar limpa. Nada de que esse casinho para amanhã, nada. Resolva tudo. Quando a coisa acontece, e ela acontece, e o jornalista está no meio da desgraça, ele está no meio da emoção,
principalmente quem é repórter, está no meio do incêndio, está no meio de um homicídio, ele está no meio de uma ação, seja você. Seja você. Entendeu? Esse negócio que, eu vou noticiar a morte da pessoa, eu tenho que chorar aqui. Não, seja você. Seja profissional. Autêntico, né? Vocês têm que ter, o jornalista tem que ter personalidade. Sim. Ele tem que ser ele. Entendeu? Ele não tem que ser o objeto central da matéria, não. Não tem que ser. Agora, ele tem que ter personalidade, ele tem que ter uma identidade, ele não pode fugir disso. É isso o conselho que eu poderia dar para vocês, entendeu? É o que eu disse para vocês, volto a dizer. Infelizmente, o meio que vocês vão viver tem uma escada. Para uns subirem, os outros vão ter que descer. Não tenha medo de subir. Mas quem vai ter que descer, uma grande amiga minha, não tenha medo de subir. Não tenha, não precisa pisar em ninguém. Seja você. Suba pelo seu próprio mérito. Não por demérito dos outros. Eu cheguei aqui no 8º degrau da escada porque todo mundo caiu e tal. Não. Porque eu tenho mérito para chegar aqui no 8º degrau. Entendeu? É isso. Com certeza. Leia o livro até a última página. Não leia o livro até a página 52, que é o que todo mundo faz, né? Joga depois lá. Não, senão você não vai entender o enredo. Esse é o enredo da vida. Entendeu? É isso que eu fiz, é isso que eu sou. Vocês devem ter percebido aqui uma coisa que eu me orgulho muito. Eu tenho alguns inimigos, porque eu tenho a personalidade muito forte. Eu sou polêmico. Eu falo aquilo que eu penso. Eu não fico guardando, não fico pensando o que eu vou falar se vai agradar o A, B ou C. Sim. Eu sou muito verdadeiro naquilo que eu faço. Isso, eu não sei se é um mérito. Eu não sei. Mas eu sou assim. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu busco aquilo que eu almejo. Eu sou uma pessoa que não piso em ninguém, mas eu sou uma pessoa muito incisiva naquilo que eu faço. Muita humildade, gente. Põe isso na cabeça de vocês. Presta atenção, você que está me ouvindo aí do outro lado. Humildade é coisa da Igreja Católica, é coisa de brasileiro. Não seja muito humilde. O brasileiro tem mania de dizer, é bonito ser humilde, não sei o quê. A pessoa muito humilde, todo mundo pisa na cabeça. Essa que é a verdade. A única pessoa que podia ser humilde foi Jesus. Nós não temos esse direito de ser muito humilde. Você vai ser humilde, ainda mais nesse meio artístico que vocês vão viver. Esse meio, se você for muito humilde, te pisam na goela. Então, não precisa ser arrogante. Mas não vai lá, eu sou o coitadinho e tal. Vão pisar na sua cabeça. Sim. Na minha, ninguém pisou. Não pisa. Eu tenho 65 anos. Quero ver pisar. Eu ainda tenho força para ninguém pisar no meu pescoço, entendeu? E porque eu não tenho essa humildade que todo mundo não tem. Ontem mesmo, um irmão de maçonaria falou, nossa, você é um cara que tem uma humildade e tal. Não, eu tenho um coração bom. Essa humildade eu não tenho, vocês falam tal. Nunca me dei de coitadinho em lugar nenhum. Isso é coisa de Igreja Católica. Coisa de Igreja Católica. Um minuto de silêncio, mas vamos lá, é coisa de Igreja Católica. Vamos lá. Renê, eu queria te agradecer novamente. Viu? Não, o meu cachê você me dá num Pix. Não, combinado. Vou te passar a chave Pix agora. É já, né? Eu queria te agradecer novamente pela sua presença, pelo seu tempo, de ter compartilhado um pouco da sua história aqui pra gente. É muito importante isso. A gente compartilhou vários momentos que você teve, né? E é muito especial e é muito essencial registrar esse tipo de memória tão importante, principalmente para a comunicação de Ribeirão Preto. E eu agradeço também a equipe de audiovisual, com o Andrei Violante e Pedro Cassebe, a coordenação do curso com o Gil Santiago e os meus colegas de sala. O Gil Santiago foi meu locutor, o Gil Santiago. Foi. Teve outros também. Sim. Teve gente boa, teve gente ruim, teve tudo, né? Teve o Gil, que é o lado bom, teve tudo. Sabe quem foi minha locutora também? O Gil sabe? Sabe, né, Gil? Quem? A Darcy Vera. Sim. Mentira! Não acredito. A gente trabalhou lá do estúdio da Diária com a Conquista. Um na frente do outro. A Darcy Vera, ela teve uma ascensão muito meteórica, muito rápida, entendeu? A Darcy Vera, eu gravava ela na madrugada, chamava atenção durante o dia. Um dia eu entrando no avião, ela estava lá dentro, aqui para ir para São Paulo, ela falou para minha mulher, ele judiava de mim.
Então, mas virou no que virou. Era uma Uma grande Deus. comunicadora. Uma grande Sim. comunicadora. Sim. E teve muitos outros Sim, também que sim. trabalharam com a gente. O Moacir Jatobá, o próprio que nós acabamos de falar agora Milton. aqui, do Milton Rabelo, e muitos outros que passaram. Por exemplo, o Bill, o Gil Santiago, Sim. o Gera Bignoso. Gera. Muitos. Teve gente fantásticas que eu só tenho que agradecer a todos eles. E a vocês também. Eu vou te falar a verdade. Desde a primeira vez que você me ligou, me convidando, eu, lógico, aceitei. Eu não fujo da raia. Mas eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tenho que falar de mim, minha Nossa Senhora. Tanto é que eu te falei durante esse tempo todo, sim. olha, vamos falar do rádio, Sim, Da dos comunicação. momentos que eu vivi. Não vou ficar falando só de mim, não sei o que e tal, porque é duro você ficar falando de você. É complicado, né? Ainda mais quando a idade que eu tô, que a gente mente muito. Velho mente. Velho se engrandece, fica falando do passado, fica falando que eu fui bom, na minha época era boa, era assim, tal. Eu tento evitar esse Alzheimer, velho. Mas eu fico contente pelas perguntas que vocês fizeram, pelo que momento bom. que nós passamos aqui, por aquilo que eu pude transmitir. Espero ter passado alguma experiência para vocês. Com certeza. acho Muito. que com certeza. E fico torcendo para que vocês completem o curso e tenham bons ensinamentos. Vocês têm um magníssimo coordenador que, com certeza... Ô, René, e uma coisa que você falou, que eu falo para todos aqui. A pauta é o ponto de partida. É o ponto de partida. Com certeza. Isso. Não é? Não fica na pauta, não. Sai dela e entra num universo de informação, de curiosidade. O que eu critiquei até agora desse negócio cartesiano para o repórter, principalmente, que a redação faz, e aí quem faz a redação são os jornalistas? A pauta. Não tenta fazer com um repórter como eu, falar, vai lá, você faz 3 perguntas para o Gil Santiago, as 3 estão aqui. Imagina, eu rasgo a pauta. Eu vou perguntar para ele aquilo que eu sei que ele vai falar sobre rádio, eu vou lá entrevistar ele para falar de rádio, agora vai pôr na minha boca que eu vou perguntar, mas não vai mesmo. A minha não põe. Então, Renê, agradecer novamente aqui. E pro Obrigado por me ouvinte... chamar de Renê, não de senhor. Então, pro ouvinte, para você também, se você quiser rever a entrevista aqui com a gente, você pode encontrar essa entrevista nas seguintes plataformas. Aqui no YouTube, onde a gente já está fazendo Eu não a tenho essa transmissão. paciência que você tem, não. Será que eu vou ter que me ouvir ainda? A gente encontra No no YouTube, como é que eu acho lá? nos seguintes canais. No Jornalismo na ERP e na Rádio na ERP. E também no Memória da Comunicação. E no site jornalismonaerp.com.br/memória. E obrigado a todo mundo que acompanhou nossa entrevista. Não, eu quero uma salva de palmas para o rádio, não para mim. Muito obrigado a Obrigada, todos e Renê. parabéns. aí. Só para a gente encerrar uma observação. Esse é do futebol. Ele é da Adoro. equipe. Adoro. Eles montaram uma equipe de transmissão de futebol aqui, René. Tem narrador, repórter, comentarista. Eu acho que eu vi você falando no Instagram, do comercial, Eu participei uma vez com o Jorge Vinícius. com o Jorge Vinícius. Aham. Ai, que Eu legal. adoro o jornalismo esportivo, adoro. Eles transmitem adoro. daqui, ó. O jogo, A gente faz os o jogos jogo aqui. tá lá e Eu adoro. Você faz fizeram Botafogo faz e tubo, isso? Faz o futebol aqui? faz Isso, a a lá. gente põe o jogo Coloca na lá. televisão e a gente faz a transmissão só nossa, só mostrando a gente. Legal. Já bacana. fala o nome do podcast, É, faz a a propaganda. É aproveitar. Aproveita e já divulga seu É trabalho. o podcast Futebol no Radar. A gente faz as transmissões tanto aqui na rádio, a gente começou agora a fazer também, tem um vídeo, estamos fazendo vídeo no TikTok também Futebol no Radar. E E o Spotify. o Spotify, Spotify. também, Futebol no Radar. Só que o Spotify a gente tá um pouco parado. Precisamos voltar aí a fazer. O TikTok a gente fez um vídeo uma vez comentando sobre Santos e Corinthians. Deu 100 Viralizou. visualizações. Que É. bacana. Então a gente tá muito feliz. Ah, o aí. Corinthians é um time... É o Não maior tem. clube que É, tem. Você não pode falar isso, porque você está no jornalismo esportivo. Eu posso que eu estou fora, mas que negócio é esse? Agora, que é o melhor, é o melhor. É o melhor. É o E melhor. o jogo, E o do, maior jogo do Corinthians. Botafogo, E aquela vai, euforia, né? Transmitiu a desde o gente fez início. o último jogo. Primeiro do jogo inteiro do Botafogo que eles transmitiram. 45 minutos, o cara dá aquela falta. O gol do Entendeu? Otero. Eu sei porque eu estava assistindo. É. Estava assistindo lá em São Paulo, meu Deus do céu. Eu adoro jornalismo esportivo. Tem um lance que é o seguinte, antigamente jogavam de tudo para dentro do campo, e aí eu era repórter e jogaram um tijolo.
E aí, Só um o que é que tijolo. vocês estão olhando para lá? O que é? A Papai gente tem Noel lá? alguns O comentários. que é o comentário? O René Abade ter sido... O Antônio Carlos, Toninho? Rodrigo... Ah, tá, do Santos aqui, de Araraquara. Ele era da Rádio... Nossa, é o Toninho que está escrevendo isso, não? Toninho? Rodrigo. Ah, o Rodrigo. Nossa, o Toninho Rodrigues. Um grande abraço ao Toninho Rodrigues. Gente boa, profundo conhecedor de rádio. O Toninho está na Rádio Cidade FM de Matão hoje. Legal. O dia que eu for em Matão, eu vou na Rádio Cidade conhecer. Vou relembrar. Aproveitar, né? Dar um abraço nele. O que mais estão falando? Hoje parece que seria o aniversário do saudoso Miguel Liporaz. Ah, o Miguel Liporaz foi um grande comentarista esportivo, famosíssimo. Ele lá atrás batia até. Depois ele ficou um lugar onde o que ele falava com muita sabedoria pesava bastante. O Miguel Liporaz foi um cara que teve 2 momentos. O Miguel teve... Lá atrás ele era um Adalberto Valadão. Era um grande comentarista. Eu trabalhei com o Miguel. Gente muito boa, gente muito boa. O que mais que falaram lá? Vamos ver. Não sou de Araraquara, conheço o Toninho. O Toninho, gente boa pra caramba. Rodrigo, parabéns aí pela lembrança. O Toninho, gente boa pra caramba. Gente boa. Não vai me reconhecer, porque, ó, eu sou uma barba branca, não vai. Perdi os cabelos, É isso. Mas aí o que aconteceu? Só vou contar o lance do tijolo. Jogaram, eu era o repórter. Mas é verdade. Somente um E tijolo, aí, né? o que eu cara? tinha um Bem patrocinador, que hoje não tem mais, que era a Avenida Material de Construção. E aí, o cara jogou o tijolo, ele falou, mas não é qualquer tijolo, não. É Já o puxou o tijolo gancho. lá do Depósito Avenida, né? Isso aí. É isso que tem que ser. Sabe por quê? Eu vou te explicar uma coisa que nós estamos falando para onde está indo e tal. Uma coisa eu posso te falar, porque eu assisto muito YouTube, muito. Instagram, eu tô direto, tal. Como tem babaca falando por aí? Tem. Meu Deus A do abobrinha, céu. né? Só a abobrinha. Minha nossa. esporte, nossa. então. Esportivo, né? Exato. Na Exatamente. pandemia só tinha idiota falando besteira. Agora também tá numa fase que eu só vou passando pra frente. Eu não vou assistir aquela porcaria. E tem uns caras bacanas, né? Tem, sempre. Que fala. Tem aquele menino lá, que eu gosto muito dele, aquele corintiano lá, o Mini Crack. Ai, eu faz o amo mini crack ele. do- Acho legal pra Ele é caramba. genial, ele é genial. Então tem que gostar. Muito bem. Você torce pra quem, Gil? São Paulo. Fazer o quê, né? Tem que ter um... Ela também. Ah, E você? Corinthians. Corinthians. E você, o operador? Eu vou falar que é diferente do chefe. Você sabe que vocês são famosos, né? Acho bom você não ficar falando isso, não. Vamos lá. Então, acabou. O Infelizmente. melhor momento. Então, acabou. Muito Foi. obrigado. Meu cachê eu vou passar aqui. A Gil chave te que paga. toda mulher... A chave do coração que a mulher mais gosta. Qual é? A chave do Pix. A chave Pix. Entendeu? Então... eu vou passar minha chave Pix Só e não vou embora. fala Não, alto, ótimo. né? Não é que é número de telefone. A chave eu posso falar. Não, mas É, se que for aí o número povo do outro começa a lado, mandar. Mas se ajudar for a pagar o cachê aqui, fica à vontade. E pensa se for o número de telefone. Não, A chave eu Pix aí. não dá pra falar. Não Sou, dá pra falar, né? sou casado. dá Eu não pra vou te dar o número do telefone. Achei que eu ia conseguir. Ah, ele vai Achei que eu ia ficar conseguir. triste A agora. geração sua de Achei que eu ia 2015. conseguir. Achei que eu ia conseguir. Tá claro. Vamos lá, um abraço Eu tentei, a todos, né? muito Tentou. obrigado. Obrigado pela água, obrigado pelo carinho, pela consideração. Muito obrigada Obrigado, pela gente. Tá de presença. parabéns a todos. Vamos a um café agora. Uma hora dessa, tomar café. O Paulo Mai, poxa. Mas café é coisa de velho, eu sou jovem. Água. Um refrigerante, então não um café. Obrigado, um abraço a todos. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Pedro Casseb. Coordenação, Gil Santiago.